O gênero terror é com certeza o meu favorito. Estando você nesse canal, presumo que seja o seu também. Para quem gosta da reflexão e das noites mal dormidas que o terror nos proporciona, alguns casos podem apimentar essa relação freudiana que temos com o gênero. Não é de hoje que casos bizarros e inexplicáveis costumam acontecer nos bastidores dos filmes de terror. Coincidência ou não, atores e equipes de longa-metragens já espalharam por aí casos super esquisitos de coisas que viveram nos sets de gravações. Antes fosse apenas isso. Infelizmente, algumas tragédias marcaram produções para sempre. Eu separei 10 desses casos que vão te deixar mais grudado ainda na cadeira na próxima vez que você decidir assisti-los. Fica a advertência às pessoas mais sensíveis. Alguns desses casos podem ser bem chocantes. Então, continue no vídeo por sua conta e risco. O primeiro filme da nossa lista é Invocação do Mal, de 2013, com a direção de James Wan. No filme, um casal muda para uma casa nova ao lado de suas 5 filhas. Inexplicavelmente estranhos acontecimentos começam a assustar as crianças, o pai e principalmente a mãe. Preocupada com algumas manchas que aparecem em seu corpo e em uma sequência de sustos que levou, ela decide procurar um famoso casal de investigadores paranormais, mas eles não aceitam o convite, acreditando ser somente mais um engano de pessoas apavoradas com canos que fazem barulhos durante a noite e coisas do gênero. Porém, quando eles aceitam fazer uma visita ao local, descobrem que algo muito mais poderoso e do mal reside ali. Mas o que você não sabe é que Patrick Wilson, que interpretou Ed Warren em Invocação do Mal, contou ao jornal The Independent que Joey King, que deu vida à jovem Christine, descobriu que estava com marcas roxas pelo corpo sem nenhuma explicação. Algo parecido aconteceu com Vera Farmiga, intérprete de Lorraine Warren, investigadora paranormal no filme. De acordo com a estrela, assim que retornou para casa após gravar o primeiro filme, ela acordou com 3 marcas de garras na perna. Farmiga ponderou que os machucados não chegaram a doer muito, mas que pareciam algo que só grandes garras poderiam causar. Antes disso, as mesmas 3 marcas já teriam aparecido na tela do computador da atriz. After we got back, flew home from North Carolina where we filmed, and the next morning I woke up in my own bed. And let me show you. And the same claw marks appeared on my thigh. Mm-hmm. Oh, wow. Para completar, atores e membros da equipe revelaram que passaram a acordar entre 3 e 4 da manhã todos os dias, na época da filmagem, e que chegaram a ir dormir no mesmo quarto com medo de ficarem sozinhos. Shanley Caswell, que vivia Andrea Perron no longa, contou que sempre acordava nesse horário e tinha a impressão de que estava sendo observada, mesmo no quarto vazio. Número 9. Possessão, de 2012, direção Ollie Bornedal. Clyde, interpretado por Jeffrey Dean Morgan, e Stephanie Brannick, interpretado por Kira Sedgwick, estão separados, mas conseguem se relacionar para o bem das 2 filhas do casal. Quando ele compra uma casa nova, sua filha mais nova, Em, interpretada por Natasha Cayless, o convence a comprar algumas coisas para lá, entre elas uma caixa de madeira muito bem trabalhada e ao mesmo tempo misteriosa. Encantada pelo artefato, a jovem descobre como se abre, mas passa a ouvir vozes,
Desconfiado do comportamento da caçula, totalmente diferente, ele conversa com a ex que não dá ouvidos, e eles começam uma nova crise. Quando a mãe se dá conta de que ele falava a verdade, já é tarde demais, pois a jovem está possuída por um espírito do mal, que se alimenta de seus hospedeiros. Começa então uma corrida contra o tempo para salvá-la, e um exorcismo pode ser a solução. Um dos bizarros acontecimentos dos bastidores está justamente ligado à caixa, a unidade de armazenamento onde estavam guardados todos os adereços do filme, incluindo a tal caixa, pegou fogo misteriosamente. A causa do incêndio nunca foi determinada. Em entrevista ao jornal The Hollywood Reporter, Jeffrey Dean Morgan, estrela que interpretou o pai do personagem principal, comentou que não havia sinais de incêndio criminoso e nem de nenhum incêndio elétrico. Este, contudo, não foi o único evento, explicou Morgan. Havia coisas estranhas o suficiente acontecendo no nosso set. Coisas que eu nunca vi acontecer nos sets antes. Segundo o astro, luzes explodiam no meio das gravações e ventos passavam por ambientes totalmente fechados. Sempre acontecia no meio de uma cena importante. Nunca acontecia em intervalos ou em uma cena menor, destacou ele. O número 8 é um dos títulos mais aclamados dos anos 70. Esse filme com certeza deixou muita gente de cabelos em pé naquele tempo. 20th Century Fox presents a film of psychological suspense about an occurrence of earth-shaking importance. Gregory Peck, Lee Remick, The Omen. All during the picture, there was strange things happening, and it was an aura of not being welcomed. I mean, the devil was I really sincerely believe that the devil didn't want the picture to be made. Chama-se A Profecia, com a direção de Richard Donner, de 1977. I always looked at The Omen not as a horror film. I felt if I pitched a horror film to myself, I didn't want to do it. And if I pitched it to the actors, they wouldn't want to do it. In my mind, I made it a mystery suspense thriller. A sinopse de A Profecia nos mostra um diplomata americano preocupado em não chocar a esposa, em virtude da morte do seu filho ao nascer, e oculta o fato e adota um recém-nascido de origem desconhecida. Mortes misteriosas começam a cercar a família do homem, que sem saber pode estar criando o anticristo em pessoa. Bob Munger, a born-again Christian, in a Hollywood restaurant, he said, "Did you ever read the Book of Revelations?" I said, "No." He said, "What if the Antichrist came back as a little boy?" I dropped the food, I walked out of the restaurant, I wrote 10 pages, I called David Seltzer, there was a writer's strike on at the time, I paid him in advance, and he wrote, in 4 weeks he wrote The Omen. Além de ser um ótimo filme, infelizmente A Profecia ficou conhecida por uma série de histórias bizarras e tristes. O primeiro evento aconteceu poucos meses antes do elenco se reunir para a primeira leitura do roteiro, quando o filho do ator principal, Gregory Peck, infelizmente tirou a própria vida. Após isso, Peck, o roteirista David Seltzer e o produtor executivo Mace Neufeld voaram em aviões que foram atingidos por raios e cujos voos foram quase perdidos. Foram 5 minutos mais assustadores que já passei numa aeronave, disse Neufeld. Outra aeronave, que seria alugada para levar alguns técnicos, foi emprestada a outro cliente e despencou minutos após a decolagem, matando todos a bordo. There were all kinds of incidents during the shooting of this film, and the newspapers thought we made them up. Peck's plane was coming over, a TWA flight that was a direct flight from LA. Everybody was always on. It got hit by lightning. 3 days later, David Seltzer was on the same flight. His plane was hit by lightning. I was being let out of my car by Harvey Bernhard, out of his car to go into my house, and some guy came along and whammoed the door, slammed me in between the two, and miraculously I didn't lose a leg. Além disso, o hotel onde Richard Donner, o diretor, estava hospedado sofreu um atentado de bombas do IRA
Exército Republicano Irlandês. An hour before, Scott's, it was blown up. The Green Park subway station was blown up as we were walking toward it. E não acabou por aí. Um dublê foi atacado por cachorros enquanto fazia uma cena no cemitério. Por fim, o diretor de efeitos especiais John Richardson e sua assistente Liz Moore sofreram um acidente de carro terrível após o fim das gravações. Moore acabou sendo decapitada. Uma trágica coincidência com o próprio filme que traz uma cena de decapitação. John Richardson was on a bridge too far in Belgium. He was our special effects man. He had a beautiful girlfriend. He was driving and had a head-on accident and beheaded this girl. And John is the one that he invented the beheading of our picture. And so his girl was beheaded, and then he woke up and he saw Liège, 6.6 kilometers. That was frightening. Na 7ª posição temos O Hotel da Morte, de 2011, dirigido por Ti West, dos ótimos X, A Marca da Morte e Pearl, de 2022. Uma dupla de funcionários de um hotel, nos seus últimos dias de aviso prévio e prestes a mudar de emprego, decidem descobrir os segredos tenebrosos que eles têm certeza que o hotel esconde. No entanto, sua missão começa a se tornar perigosa quando antigos hóspedes retornaram para passar uma última temporada no hotel. Ti West, na época ainda um diretor em ascensão, revelou que passou por momentos de tensão durante as gravações de O Hotel da Morte. Some people that were a little bit more in touch with spirits than myself would tell me that they were trying to get messages communicated to us. The staff firmly believes the place is haunted. And, everyone in town is like, oh, that place is haunted. So I don't know, they say it's haunted. Em alguns eventos, a equipe realmente se perguntou se o set, um hotel localizado em Connecticut, tinha de fato criaturas paranormais. De acordo com ele, as portas se fechavam sem correntes de vento, as televisões ligavam e desligavam sozinhas a todo instante. Além disso, a atriz Sarah Paxton contou que várias vezes acordou no meio da noite pensando que tinha alguém no quarto dela. I felt it. Other people have felt it. And we'll never know. Número 6. Horror em Amityville. Esse filme tornou-se muito popular em 2005. No seu elenco, Ryan Reynolds, com a direção de Andrew Douglas. Em 13 de novembro de 1974, a polícia do condado de Suffolk recebeu uma chamada telefônica que a levou ao endereço 112 Ocean Avenue, Amityville, Long Island. Dentro da casa, a polícia encontrou um crime brutal. O assassinato de uma família inteira enquanto dormia. Poucos dias depois, Ronald Defoe Jr., interpretado por Brendan Donaldson, admitiu que usou um rifle para matar os pais e seus 4 irmãos. The truth of the matter is, most of the time I was always wrong. I was always in trouble. No matter what I did, he was always there for me to bail me out. We always argued. People made a lot more out of it than it really was. They said that we're always fighting. I would never fight with my father. Alegando ter ouvido vozes que vinham de dentro da casa e que o influenciaram a cometer os crimes. Um ano depois, George, interpretado por Ryan Reynolds, e Kathy, interpretado por Melissa George, se mudam com os filhos para a antiga casa dos Defoe. Não demora muito para que estranhos eventos comecem a acontecer, afetando a vida e a família, e indicando que uma presença maligna está oculta na casa. Ryan Reynolds, o protagonista do longa, contou que se deparou com uma situação muito esquisita e jurou que não inventou a história por estratégia de marketing. Acho que muitas pessoas inventam isso para vender o filme, mas algumas coisas estranhas aconteceram mesmo. Muitos membros da equipe de filmagem começaram a acordar às 3h15 da manhã,
que foi o horário em que todas as atrocidades na casa aconteceram. In a case such as the Amityville house, I think that having 6 murders take place there quite brutally, I think that there was a profound amount of malevolent and dark energy that was still lingering in the house when George and Kathy Lutz and family moved in there. So I think that they were driven out by this malevolent energy, and that was our opportunity to showcase that in the movie. No número 5 temos Poltergeist de 1982, com a direção de Tobe Hooper e com o roteiro de ninguém menos que Steven Spielberg. Poltergeist atingiu bilheterias astronômicas nos anos 80. No filme, uma família é visitada por fantasmas que inicialmente se manifestam apenas movendo objetos pela casa, mas gradativamente vão aterrorizando-os cada vez mais, chegando a sequestrar a caçula através de um televisor. Os pais se desesperam e uma especialista em fenômenos paranormais sugere que eles busquem ajuda de uma mulher com poderes mediúnicos. What kind of disturbances? I don't know what hovers over this house. A lenda sobre a trilogia de Poltergeist é tensa. Dizem que o elenco dos filmes foi amaldiçoado. Um dos tristes fatos ocorreu com a atriz Dominique Dunne, que foi estrangulada pelo namorado. Ficou dias em coma, mas não resistiu ao ataque. Julian Beck, que também participou da produção, morreu durante a filmagem do segundo filme. Tempos depois, a atriz mirim Heather O'Rourke, que viveu a pequena Carol Anne da trilogia, também infelizmente morreu com apenas 12 anos. Ao terminar as gravações do último filme, a menina acordou vomitando, sem comer nada. Ela desmaiou em casa e foi levada ao Hospital Infantil de San Diego, onde teve uma parada cardíaca fatal. Os próprios médicos se surpreenderam com o desfecho e o diagnóstico de uma obstrução intestinal. And this guy came up to us, we didn't know who he was or anything, and he said, "Have you ever been in any movies?" And we said, "No," and we were not interested in talking to this stranger at all. We said, we just wanted to eat our lunch. So he said, "Well, can I just interview you for this part?" We said, "Sure, why not?" It was for a 6-year-old, and I was only 5 at that time. And when we got in there, I had to be frightened of this pink fish and this purple pig, and I just thought it was hilarious. I just laughed. And so he didn't think that was very good of me. So he told us to come back again, and he told my mom to bring in, like, a storybook. And we had to read that, and I had to scream and cry and all this. And I just said I could not handle it much more. That day when we came in, we saw his posters, you know, from Close Encounter of the Third Kind, Jaws, and then we realized who this man was. So we thought we were just totally fools. She'll be completing her PhD next Thursday. Yeah. And that mysterious mogul she's referring to was none other than Steven Spielberg. Na nossa quarta posição, O Exorcismo de Emily Rose, filme de 2005 com a direção de Scott Derrickson, que também tornou-se muito popular aqui no Brasil. Jennifer Carpenter, interpretando Emily Rose, é uma jovem que deixou sua casa em uma região rural para cursar a faculdade. Um dia, sozinha em seu quarto no alojamento, ela tem uma alucinação assustadora, perdendo a consciência logo em seguida. Como seus surtos ficam cada vez mais frequentes, Emily, que é católica praticante, aceita ser submetida a uma sessão de exorcismo. Quem realiza a sessão é o sacerdote de sua paróquia, o padre Richard Moore, interpretado por Tom Wilkinson. Porém, Emily morre durante o exorcismo, o que faz com que o padre seja acusado de assassinato. Laura Linney, que no filme interpreta Erin Brunner, uma advogada famosa, aceita pegar a defesa do padre Moore em troca da garantia de sociedade em uma banca de advocacia. À medida que o processo transcorre, o cinismo e o ateísmo de Erin são desafiados pela fé do padre Moore e também pelos eventos inexplicáveis em torno do caso. Tell me your name! Satan, enemy of the faith. Give me your name, demon! Enquanto filmava O Exorcismo de Emily Rose, a atriz Jennifer Carpenter, que protagonizou o longa no papel da jovem possuída, disse que acordou 2 ou 3 vezes durante a noite com o seu rádio ligando sozinho. Só me assustei uma vez, porque o volume estava muito alto e estava tocando a live do Pearl Jam, contou ela em uma entrevista ao site Dread Central. Scott Derrickson,
diretor do longa, confirmou a história no Twitter e disse que o verso I'm still alive, eu ainda estou vivo em tradução livre, ficava se repetindo constantemente, sem nenhuma explicação. Jennifer ainda revelou que sua colega Laura Linney também testemunhou sua TV ligando sozinha 2 vezes. Em terceiro lugar, temos um filme que é a continuação do nosso 10º lugar, Annabelle, filme de 2014, direção de John R. Lonetti. Em Annabelle, o personagem John, interpretado por Ward Horton, encontrou o presente perfeito para sua futura esposa, Mia, interpretada por Annabelle Wallis, por incrível que pareça. Uma rara boneca antiga com um lindo vestido. Mia fica bastante contente com o seu presente. Porém, sua animação com a boneca não duraria muito tempo. Certa noite, sua casa é invadida por membros de uma seita satânica que, buscando completar um ritual, atacam violentamente o casal. Após derramarem sangue, os cultistas são detidos. O que o casal não contava é que, mesmo depois de um tempo, as consequências dessa invasão continuariam a aterrorizar suas vidas, principalmente quando ocorrências sobrenaturais passam a permear a vida de Mia. O diretor de Annabelle, John Lonetti, revelou que viu uma marca de garras em uma das janelas empoeiradas do set. O problema é que o rastro era igual ao do demônio ficcional do roteiro. A boneca, que só tem 3 dedos, era noite de lua cheia. As marcas das garras foram iluminadas pela lua. Eu tenho uma foto, foi uma loucura, relembrou ele. Além disso, o produtor Peter Safran contou ao The Hollywood Reporter que uma luminária de vidro caiu na cabeça de um ator que fez o papel do zelador. O momento aconteceu logo após Joseph Bishara, que interpretou o vilão demoníaco, passar por debaixo do objeto usando sua maquiagem incompleta pela primeira vez. No roteiro, o demônio mata o zelador naquele corredor. There's been a few creepy things that has happened on the set of this film. The first night when we had Joe Bishara on set playing the demon, and they were taking him through the basement. And then all of a sudden, I think a light fixture fell out of the ceiling on Fuller's head. As Fuller follows him under this light fixture, the light just comes unhinged, crashes on Fuller's head, and shatters on the ground. It just, it touches the kind of innocent fear that we all had. At the first draft, I had the demon killing Fuller in the hallway, which is essentially where the light fixture fell on his head. So we had changed that in the draft that we eventually shot, but clearly the demon did not have the revised pages. The weirdest moment for me, though, was we had just shot the home invasion scene with Annabelle Higgins coming in and committing suicide against the wall, and she smears a rune on the wall of the nursery. It sort of looks like an A. I go to bed, I sleep, I wake up. On the ceiling right above me is that rune reflecting off a lamp in my bedroom. And I yelled to my wife, get me my phone because I got to take a picture of this because no one's ever going to believe me. It definitely creeped me out. My hair's been on end since that happened. I'm literally in the kitchen, and all of a sudden I hear this enormous crash, and I go into the bathroom, and the medicine cabinet on the wall just fell right off the wall. And that freaked me out. They came and put that medicine cabinet back up. Earlier this week, that medicine cabinet fell off again. It makes you think there's something bigger going on surrounding this film. I love working on this film, but when it's all done and I don't have to worry about that stuff, I'll be happy. It's not like this stuff happened, we don't have photographic evidence. This stuff happened, we got the photos to prove it. I love that stuff. It adds to the party. I'm convinced that something bad will happen with Annabelle's around. Nosso vice-colocado é com certeza o filme mais famoso dessa lista, O Exorcista, de 1973, com direção de William Friedkin. I shot it almost like a documentary. It's very simply shot, it's very clear, and it's done by a writer and a director, myself and Bill Blatty, who were able to infuse into the cast and the crew a belief in the material. E com interpretações brilhantes de Linda Blair como Reagan. It's so wild for the greater public. It needs that
documentary, grainy film feeling about it. Ellen Burstyn como Chris MacNeil. Is she gonna die? Jason Miller como Padre Damian. Son of a bitch! E Max von Sydow como Padre Mary. I cast you out! Unclean spirit! Shove it up your ass! In the name of our Lord Jesus Christ! Em Georgetown, Washington, uma atriz vai gradativamente tomando consciência de que sua filha de 12 anos está tendo um comportamento completamente assustador. Desse modo, ela pede ajuda a um padre, que também é um psiquiatra, e este chega à conclusão de que a garota está possuída mesmo pelo demônio. Então, ele solicita a ajuda de um segundo sacerdote, especialista em exorcismo, para tentar livrar a menina dessa terrível possessão. O Exorcista talvez seja o filme com as histórias mais assustadoras e conhecidas. O set de O Exorcista pegou fogo e, embora tenham culpado um pombo como responsável pelo acidente, as pessoas dizem que uma coincidência foi muito bizarra. 2 sets foram criados em um mesmo palco, um principal, da casa do filme, e o outro, do quarto de Reagan, a protagonista assustadora. O fogo destruiu apenas o primeiro. O de Reagan ficou completamente intacto. We had to refrigerate the room with air conditioners in order to see the breath. Well, you see the breath usually with moist cold, and air conditioners take the moisture out of the cold also. Because it was dehumidifying at the same time, we had to get it to like 20 below zero before you'd even see the breath. Be silent! And the actors would come in and to perform in this, and they only have a short window to perform because once they start, the room would warm up pretty quickly, and we'd have to then chill it, everybody go out and then have to cool it down again. So it was a long, tedious process to get that done. It's such a tribute to them as artists and actors that they could just turn it on and turn it off and get into it. Outras mortes e acidentes também foram associadas à produção, como o de um carpinteiro que cortou o próprio dedão do pé e outro que perdeu o polegar. O personagem de Jack McGowan, por exemplo, é o primeiro a morrer no filme, caindo de uma escadaria. Uma semana após gravar o seu papel, o ator realmente faleceu, vítima de uma pneumonia. Além dele, o homem que refrigerava o quarto onde aconteceram as cenas de possessão faleceu sem explicações, e um vigia que cuidava do set foi morto a tiros durante a madrugada. A esposa de um dos assistentes de câmera ainda sofreu um aborto espontâneo e o ator Max von Sydow, que fazia o Padre Mary, perdeu o irmão assim que começou a gravar sua participação. Devido às lendas, os casos de O Exorcista se tornaram um episódio da série original Cursed Films, que investiga filmes supostamente amaldiçoados. O nosso primeiro colocado tornou-se famoso dentro e fora dos cinemas. Dentro dos cinemas, por ser uma verdadeira obra de arte do terror. Já fora dele, sua fama vem de algo muito mais infeliz. Eu estou falando de O Bebê de Rosemary, de 1968. Pelo aclamado diretor Roman Polanski, um jovem casal, Rosemary e Guy Woodhouse, interpretado pelos atores Mia Farrow e John Cassavetes, se muda para um prédio habitado por pessoas estranhas, onde coisas bizarras acontecem. Quando ela engravida, passa a ter estranhas alucinações e vê seu marido se envolver com os vizinhos. What have you done to
is his father, not Guy. He came up from hell and begat a son of mortal woman. Hail, Satan! Hail, Satan! O filme foi um enorme sucesso na crítica e de bilheterias, sendo cultuado até hoje. O filme de terror conta a história de um casal à espera de um bebê que se depara com situações verdadeiramente diabólicas. Como se não bastasse o enredo macabro, a produção do longa foi marcada por polêmicas e uma suposta maldição. O filme foi baseado em um livro escrito por Ira Levin. A história era controversa. A criança seria o próprio diabo. Então Levin tinha um certo receio da represária que ia receber com a trama. Para sua surpresa, o livro foi imediatamente bem recebido, considerado perfeito como obra de terror e ótimas resenhas dos mais diferentes jornais. Roman Polanski ainda estava atrás do grande sucesso da sua carreira, e O Bebê de Rosemary parecia ser a obra perfeita para isso. O filme também foi muito bem recebido pela crítica. A primeira vítima que a obra fez foi o compositor da trilha do filme, Krzysztof Komeda. O homem de então 37 anos estava em uma festa quando se viu no meio de uma briga. No meio da confusão, acabou caindo de uma sacada em cima de uma rocha, batendo a cabeça e ficando 4 meses em coma. O homem nunca chegou a se recuperar e morreu depois disso. Além do músico, o produtor William Castle foi outra pessoa que não saiu ilesa da suposta maldição. Castle recebia constantemente cartas de repúdio em sua correspondência, como sendo o culpado por divulgar a palavra de Satã. Provavelmente era apenas um religioso fervendo de raiva do sucesso do filme, mas isso afetou o homem de qualquer maneira. De repente, William se viu acometido por uma grave crise de pedras no rim. No hospital, a dor lacinante fazia com que o homem delirasse. As enfermeiras dizem que ele gritava: "Rosemary, pelo amor de Deus, largue essa faca." Ele se recuperou, mas nunca mais participou de nenhum sucesso. A parte mais famosa de toda essa sequência de desgraças atingiu diretamente o diretor Polanski. O europeu namorava a belíssima e talentosa atriz Sharon Tate, e os dois moravam juntos em Los Angeles, Califórnia. Um grupo de jovens que seguiam o psicopata Charles Manson assassinaram brutalmente a mulher e o seu bebê com inúmeras facadas. Em um primeiro momento, sem nenhuma investigação aprofundada que corretamente culparia a família Manson, as pessoas logo relacionaram a temática diabólica do filme de Polanski com a morte da sua esposa e do filho não nascido. Mas ora, seria o filme somente a parte amaldiçoada dessa história? Ou o enredo em si traria essas desgraças para a vida de quem cruzasse seu caminho? Ira Levin viveu para mostrar que não só o filme estava trazendo azar para as pessoas. Nenhum acontecimento em sua vida foi tão desastroso e catastrófico quanto aos dos citados anteriormente. Mas depois do lançamento do filme, seu casamento começou a ruir, culminando em um divórcio. As obras do escritor foram colocadas na lista negra da Igreja Católica Americana, que desaconselhava seus fiéis a verem um filme. Nos anos seguintes ao filme, Levin se mostrou um pouco desconfortável em relação à sua obra, embora acreditasse que era realmente muito boa. Ele confessou um pouco de culpa em dar espaço e voz para o crescimento de seitas ocultistas e diabólicas, das quais ele não acreditava e considerava irracionais, mas ainda assim perturbadoras. Maybe I should have killed 400 or 500 people, then I would have felt better. Then when I felt like I really offered society something. You know, if I wanted to kill somebody, I'd take this book and beat you to death with it, and I wouldn't feel a thing. It'd be just like walking to the drugstore.